Open Bank, Pix, vazamentos e o uso de nossas informações. Como essas questões estão interrelacionadas? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, estou aqui com o Breno, representamos o Gestão Preta, um projeto de impacto social, e será um grande prazer falar sobre esse assunto. Muitos consideram os dados pessoais como de pouco ou nenhum valor, por serem informações que, com os contatos corretos ou tentando persistentemente, podem ser obtidos. Além disso, os processos de autenticação de sites, plataformas, redes sociais e aplicativos costumam ter mais de um fator de verificação para aumentar a segurança. Para um usuário comum, seus números de CPF, endereço e data de nascimento são irrelevantes, mas para uma empresa que consegue essas informações de mais de 500 mil pessoas, esses detalhes são de grande valia. Dá para analisar históricos de consumo, segmentar perfis para utilizar no marketing, pode servir como banco para televendas ou telemarketing ativo, enviar anúncio de produtos, entrar em contato ou enviar e-mails no dia certo, como data de aniversário, por exemplo, e mais uma infinidade de possibilidades. Mas o que o Pix tem a ver com tudo isso? O surgimento do Pix, ainda que trazendo benefícios, pegou muita gente de surpresa e que até hoje tem certa desconfiança sobre o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Não é por menos, o Pix surgiu para o grande público em meados de 2020, lançado oficialmente em outubro e passou a operar de modo integral em novembro. Mas nos bastidores ele começou a ser desenvolvido pelo Banco Central em 2018 com o anúncio do SPI, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que é uma espécie de sistema operacional por trás do Pix. Mas, então, os bancos ficam sem TED e DOC, vão perder receita? O que o Banco Central pode ganhar? Vamos lá, o primeiro ponto é a emissão de cédulas. Em 2019, o Banco Central gastou cerca de 90 bilhões com todo o processo de emissão, incluindo transporte, segurança e armazenamento. Em 2020, apenas com as notas de 200 e de 100 reais, estima-se um custo de mais de 100 milhões. O segundo ponto é bancarização. Estima-se que cerca de 45 milhões de brasileiros não utilizam serviços bancários. E a chegada do Pix pode ajudar a diminuir esse número, que causou enorme dificuldade para pagamentos do auxílio emergencial cedido pelo governo federal. A informalidade no mercado de trabalho também contribui para isso. Antes da implementação do Pix, utilizar um DOC, um TED para pagamentos muitas vezes não era conveniente, rápido e no comércio de rua, por exemplo, não é nada seguro. Além disso, o custo dessas operações também fazia com que não fossem vantajosas. Além disso, a adoção dos pagamentos instantâneos tende a deixar ainda mais robusto o banco de dados do Banco Central do Brasil e a avançar ainda mais na digitalização dos pagamentos. E os rumores sobre uma moeda digital brasileira? Houve algumas declarações do próprio Banco Central, inclusive do ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito da criação da moeda digital, uma representação do real com garantia da instituição financeira, diferente das criptomoedas sem garantias de um país, como o Bitcoin e o Ethereum. No entanto, o que temos de concreto ainda são os estudos, pois problemas como a possibilidade de concorrer com outras moedas digitais de emissores privados, como o Facebook, podem enfraquecer as políticas econômicas do país ou, no quesito segurança, se torne ainda mais complexo identificar e seguir operações ilícitas. E o Open Bank? O que é? Tem algo a ver com o Pix? Mais ou menos. O Open Bank começou a ser discutido e desenvolvido no Brasil em 2019. E em 2020, o Banco Central, junto com 9 entidades do setor financeiro, passaram a discutir os moldes do sistema aqui no país. A implementação tem 4 etapas. E no momento ainda estamos na primeira, onde só estão envolvidas as instituições financeiras que estão compartilhando os canais de atendimento e os serviços oferecidos, por exemplo. A próxima fase começa 15 de julho e nela os clientes já estarão envolvidos. Após implementado, nós, os usuários, poderemos optar ou não que os bancos e corretoras compartilhem seus dados pessoais, como CNPJ, CPF, endereço e dados de transações das contas ativas. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte:
O que é que eu ganho com isso? As instituições oferecerão serviços mais adequados ao público, diminuindo burocracias e os longos tempos de relacionamento para aumento de crédito, novos cartões ou empréstimos, por exemplo, já que você poderá utilizar os dados do seu antigo banco ou daquele que você mais movimenta, recebe salários, pagamentos e etc. Como consequência, os bancos serão mais assertivos, venderão mais serviços e poderão aumentar ainda mais os lucros, já que pessoas poderão receber ofertas de crédito ainda mais atrativas, possibilidades de consignação e etc., aumentando as possibilidades de contratação de alguns desses serviços. De certa forma, enxergando por outro lado, as necessidades serão atendidas, como nos casos em que um empreendedor ou uma família precisa de crédito para sair de um sufoco ou lidar com uma emergência. Mas a atenção é redobrada para que não surja um enorme endividamento. E os nossos dados, como ficam? O Banco Central garante que os dados estarão seguros, seguindo os mesmos moldes de segurança atuais. Eles não ficarão soltos e o que mudará será apenas a maneira que as instituições interagem. A grosso modo, é um processo similar a quando você escolhe fazer um cadastro em um site, utilizando uma conta do Google ou de uma rede social. Só acontece com sua permissão. E só o que você permite é aproveitado para esse novo cadastro. De forma muito parecida, acontecerá entre as instituições financeiras. E os vazamentos de dados? Estaremos todos vulneráveis a eles? Caros amigos, lembram-se que em janeiro vazaram dados de cerca de 223 milhões de brasileiros? Ocorreram 2 vazamentos, que juntos continham dados de CPF, endereços, algumas fotos de rosto, placas de veículo, scores de crédito, escolaridade e até dados do LinkedIn. Outro vazamento aconteceu em fevereiro, com dados de 100 milhões de celulares e informações do titular relacionadas ao consumo. Neste vazamento, consta até os dados do presidente Jair Bolsonaro. Os criminosos vendem todo o cadastro em sites especializados para venda de banco de dados ou fóruns online. E geralmente os destinos são empresas de atendimento, o call center ou alguns desenvolvedores de software que utilizam o banco de dados para testes. A questão é, sabe aonde a gente quer chegar com isso tudo? Além das informações que trouxemos sobre essas novidades, perceba uma coisa, você mesmo que ouviu até o final. Chegamos até aqui para te deixar uma indagação. Percebe que todos estão sedentos por nossos dados? As redes sociais, os bancos, os hackers e as empresas. Com tanta gente atrás, será que realmente são meros dados? É só um simples número de RG? Ou CPF? Seria a Alexa apenas um assistente que capta sua voz e suas atividades sem gerar nenhuma conclusão para a base de dados da Amazon, por exemplo? Será que um histórico de localização é simplesmente um dado fútil, sem nenhuma serventia e nenhum problema em compartilhá-lo? Parou para pensar que isso tudo poderia ser irrelevante só para você? Já se questionou o quanto vale todos esses dados? Se não valessem nada, não teria tanta gente atrás, correto? Essa é a nossa reflexão. No próximo podcast, ainda abordaremos o tema tecnologia de dados, trazendo aspectos da legislação brasileira, Lei Geral de Proteção de Dados, como afeta os profissionais e empreendedores e como anda esses assuntos no resto do mundo. Até a próxima! Valeu, até a próxima!